Hoje vou falar de uma ideia que, embora seja uma ideia matemática, faz parte da intuição de qualquer pessoa: a proporcionalidade. Para tal, falarei de retas, escalas e da regra 3 simples, mas também de impostos, de uma chanceler e de Konami. E isto é matemática. Olá, bem-vindo! Não é necessário sermos matemáticos ou mestres de artes plásticas para termos um sentido de proporcionalidade. Toda a gente está de acordo que as bonecas Bratz não são proporcionais, já que a sua cabeça é claramente grande demais para o tamanho do seu corpo. Muita gente também estará de acordo que o nível de austeridade imposto pela Troika aos países intervencionados está a ser desproporcional. E já que falamos nisso, a figura da chanceler Merkel também deve muito pouco a essa regra. A ideia é muito simples. Uma grandeza é proporcional a outra se sempre que a primeira aumenta um certo número de vezes, a segunda também aumenta esse número de vezes. E já que aqui estamos, vamos a um exemplo com fruta. Bom dia. Oh, amigo, tem Konami. Konami. O que é isso? Então, é uma fruta? Oh, amigo, eu venho fruta há 30 anos e Konami não é fruta. Cliente seguinte, faz agora. Então, mas parece até num sketch do Gato Fedorento. A parecer, parece. Mas eu vendo fruta há 150 anos e Konami não é fruta. Mas olha, não se vá daqui embora sem levar qualquer coisa. Olha para isto. Uma canheca. Hein? Olha, daqui. Além de ser muito docinha, faz um trabalho ao nível do bleche, que é um espetáculo. Então, mas isto não é a nossa maquilhadora, é vestida de laranja? Não. Isto é macanheca. Docinha. Ok, vou levar. Até quanto é que está aí o quilo da macanheca? Que é para si, você é doutor, é 20 euros o quilo. Olha, não vais a lado nenhum, amiga. Ora, se um quilo de macanheca custa a espantosa quantia de 20 euros, então 3 vezes mais macanheca, 3 quilos, custa 3 vezes mais, 60 euros. Q é a quantidade de macanheca, P é o preço e C é o custo final. Dizemos assim que o custo é proporcional à quantidade. E P, o preço, é a constante de proporcionalidade. Duas grandezas são proporcionais se o gráfico que representa a sua dependência for uma reta, mas só se essa reta passar pelo ponto de coordenadas 0, 0. Matematicamente também dizemos que o custo varia de forma linear com a quantidade. E é daí que vem a expressão "isto não é nada linear", que essencialmente quer dizer que algo não é proporcional. Na verdade, a própria percentagem representa uma proporção. Quando calculamos, por exemplo, 66% de 150, estamos a calcular o valor que está para 150 na mesma proporção que 66 está para 100. A proporcionalidade é uma das ideias matemáticas mais usadas pelo cidadão comum no seu dia-a-dia e é muitas vezes associada à regra 3 simples, que, como o próprio nome indica, é uma regra simples. Tchau. Vamos a um exemplo docinho.
Imagine que quer fazer um bolo, mas percebe tanto de doçaria quanto eu percebo de macanheca. Ainda assim, sabe que por cada 120 gramas de farinha, terá de colocar 90 gramas de açúcar. Então, com a ajuda da regra 3 simples, saberá que para fazer um bolo com 200 gramas de farinha, terá de colocar 150 gramas de açúcar. Claro que se quiser ganhar cáries nos dentes, vai borrifar-se para a proporcionalidade e carregar no açúcar. Outra expressão que também costumamos usar é isto está à escala. E dizemos isto porque a proporcionalidade está no âmago da escala. Quer esteja a ler um mapa, a admirar uma maqueta ou se colecionar miniaturas de carros, se tudo estiver bem feitinho, todas as partes devem estar na mesma proporção em relação ao objeto real. E a constante de proporcionalidade é a escala. Ou seja, até agora parece tudo muito intuitivo. E é. O problema é que nem sempre é assim tão óbvio se duas coisas são ou não proporcionais. E não é raro sermos enganados pela nossa intuição. Por exemplo, neste momento a minha tartaruga tem 2 anos e o meu cão tem o dobro da idade da minha tartaruga. Normalmente, a nossa intuição é dizer que será assim para sempre, ou seja, que o meu cão terá sempre o dobro da idade da minha tartaruga, certo? Na verdade, isto está completamente errado. A idade do cão não é proporcional à idade da tartaruga. Quando a tartaruga tiver 3 anos, o cão continua a ter 2 anos a mais que a tartaruga, e não o dobro. É verdade que o gráfico que representa a relação entre a idade do cão e da tartaruga é uma reta. Mas essa reta não passa pelo ponto 00. Ou seja, estas duas grandezas não são proporcionais. E assim sendo, neste caso, não podemos usar uma regra 3 simples. No episódio da parábola, vimos mais um caso onde não existe proporcionalidade. Um prato a cair de um 7º andar demora 2 segundos a cair no chão, mas um prato que caia do 14º andar não demora o dobro do tempo. Estas duas grandezas não estão em proporcionalidade direta. Mas há muito mais coisas que não são proporcionais. O consumo de combustível não é proporcional à velocidade de um carro, o tempo de travagem não é proporcional à velocidade e a taxa de imposto IRS não é proporcional ao rendimento. A felicidade não é proporcional à quantidade de dinheiro e ainda que o tamanho importe, o prazer não é proporcional ao tamanho. Ei, já descamou. Não, o tamanho da conta bancária. E isto é matemática.